Quero agradecer a Jocélia aí que topou o nosso convite. A Jocélia é professora, é presidente do sindicato, depois ela vai se apresentar também, né, um pouco, mas é da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, né, a qual nós fizemos parte, e vai falar, então, para a gente sobre a reforma administrativa, do ponto de vista, principalmente, de nós, servidores públicos municipais, e professores, o que está em jogo, o que está em risco. Então, a ideia é que ela faça uma apresentação, né? Tem uns 20 minutos para falar, depois a gente abre para perguntas, e a gente quer pedir a tua autorização para gravar a tua fala, Gisélia, para depois poder encaminhar para as escolas, tá? Para elas poderem utilizar isso nas reuniões pedagógicas. Então, te agradecer muito, né? De ter aceito o convite, está à nossa disposição, e prometo que a gente vai te liberar ali em 1 hora, mais ou menos, né, que é o tempo que ela tem, tá? Então, mais uma vez, obrigada, e sem muitas delongas, vamos passar para você poder falar ali com nossos colegas. Esse é um grupo de professores que representam, que trabalham em escolas municipais, e que então estão em reunião, uns estão na escola, uns estão acompanhando de casa, mas são todos professores, ok? Ou representam trabalhadores da educação, aqui do Serviço Público Municipal. Pessoal, boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, estão me ouvindo bem. Então, gente, obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom estarmos conversando. Acho que essa ferramenta que veio para ficar, mesmo com os desafios que trouxe para nós da educação no último período de pandemia, em que os professores e professoras se desafiaram aí ao novo, a dar conta do trabalho remoto, e agora o híbrido, né? E de que se não fosse a nossa garra, a nossa coragem, nosso comprometimento com a educação, de nos reinventar, com certeza o mínimo pela educação não teria sido feito nesse período de pandemia. Que os nossos educadores e educadoras deram o sangue, se reinventaram a trabalhar das suas casas, gastaram seu dinheiro com internet, com equipamento, para minimamente levar um pouco de conhecimento às casas dos nossos alunos e alunas. Então, acho que nesse momento temos que nos orgulhar da nossa profissão e cada vez mais defendê-la com unhas e dentes, a nossa liberdade de cátedra, o investimento em educação e a valorização do profissional do magistério. Eu, então, como fui apresentada, sou Juscelia, professora de profissão. Há 33 anos sou professora da Rede Municipal de Criciúma, há algum tempo liberada para o sindicato, e aí, como dirigente sindical, já fui da Secretaria de Formação, da Secretaria, fui vice-presidente, e atualmente estou no segundo mandato, né, de presidenta do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Criciúma e região, que abrange 6 cidades aqui do sul de Santa Catarina. E na confederação eu fui secretária de combate ao racismo, depois assumi a secretaria-geral, e agora, numa construção coletiva, assumi o desafio da presidência, que estamos aí nos desafiando a estar discutindo o Brasil afora, organizando os servidores municipais, que é o grande guarda-chuva, né? Que tem várias profissões e que tem sido tão atacado, tem sido a bola da vez na escolha do ataque, porque o objetivo é destruir a política pública, né? E aí, consequentemente, para destruir a política pública, o alvo são os servidores e as servidoras públicos das 3 esferas, e que nós, do Serviço Público Municipal, acabamos sentindo muito mais, porque aqui, lá no bairro, lá na vila que nós estamos, nas unidades de saúde, nas escolas, nas creches, é lá onde nós estamos e é lá que o povo é a porta de entrada da população, que vai buscar os serviços públicos. Então, nós temos sentido muito mais, porque temos tido como a moeda de troca aí, né, principalmente no governo federal, com o governo que a gente tem aí, com o Congresso e o Senado descomprometido com a política pública. Então, a gente tem muito mais dificuldade de implementar as nossas vontades, as nossas legislações, e de segurar aquele pouco que nós já conquistamos. Então, falando um pouco da educação, nós sabemos que a nossa vida nunca foi fácil, mas é muito importante olhar o nosso histórico da educação. Olhar que nós tivemos um histórico da educação que eu tenho dito para os professores mais jovens. Os professores mais jovens que entram agora
Às vezes é preciso parar e olhar um pouquinho para o contexto histórico de construção da educação para ver o que éramos e o que somos e o que queremos ser. Porque nós tivemos, desde o começo da educação, a educação ela é um instrumento importantíssimo de desenvolvimento econômico, social. Nenhuma nação, nenhum estado, nenhum bairro se desenvolve sem ser pela educação. Só que isso é usado muito como discurso político, mas na prática de investimento e desenvolvimento é tudo muito mais lento, tudo com muito mais luta, muito mais briga. E eu lembro que eu comecei a trabalhar em 85 numa escola, e depois eu fui para uma escola isolada, em que nessa escola isolada eu dava aula de educação física, eu trabalhava como professora, às vezes até fazia serviço de merendeira, a gente tinha muitas dificuldades, não tinha um tempo para planejar, e aí a nossa luta de lá, isso que eu já estou de 85 para cá, que já tinha alguns avanços, né? Mais atrás ainda, de quem ia para a escola, quem podia ir para a escola, de tudo isso, de até chegar um momento que a gente tem que estar lutando pela universalização da educação infantil, universalização do ensino médio, universalização do ensino superior, que é a nossa luta atual. Mas para os mais jovens é muito importante a gente olhar essa trajetória nossa de busca, primeiro para a gente não desanimar, saber de que a história é feita de homens e mulheres de coragem que se dispõem a escrever uma nova página e não se contentando com a realidade que se tem, com os ataques, com a retirada de direito, mas se desafia a continuar lutando, né? Então, daquela época que eu comecei, a gente não tinha muitas coisas, não tinha professores de aulas específicas, não tinha tempo para planejar, e nós fomos numa luta de buscar primeiro a gente ter o profissional de educação física, depois o profissional de artes, que dava umas aulinhas, daí aquele tempo que o professor de sala tinha para planejar. Então, quem está aqui há mais tempo como eu, vai fazendo vai passando também na sua cabeça o que fez, o que ia, o fato de vir, às vezes, um governo e joga o professor para lá e joga para cá, a gente buscando a efetivação, primeiro no local de trabalho, depois a estabilidade, depois o processo seletivo, que era tudo de qualquer jeito. Não digo que isso não aconteça Brasil afora. Agora, na presidência da Confetam e no debate da Confetam, a gente tem os mais diversos níveis de ataque Brasil afora. Mas, minimamente, com as nossas lutas, né? Lá em 2008, por exemplo, quando nós lutamos para a implementação do piso nacional, da 11.738/2008, do piso nacional do magistério, essa luta era exatamente por essa disparidade, essa imoralidade, onde um determinado professor ganhava R$150 num canto do país, com uma determinada jornada, e do outro canto ganhava 4, 5 vezes mais com a mesma jornada. Então, é para ver que a nossa luta vem para uma luta de uma educação pública de qualidade, igual para todos os brasileiros e brasileiras, com acesso de igualdade de oportunidades para acesso, permanência e sucesso, e universalização do ensino para todos e todas, em todas as modalidades, com um profissional da educação valorizado, tanto quanto é exigido na sua atuação. E nós usamos sempre de parâmetro a média salarial dos profissionais de exigência de nível superior. Então, a nossa média de salário dos professores está muito aquém do que ganha a média salarial dos profissionais de nível superior, tipo colocado médico, engenheiro, essa gente que tem o nível superior, e a média salarial é muito maior que a nossa. Então, lá no passado, nós viemos numa luta sempre para avançar, e avançamos em algumas questões. Na lei do piso nacional do magistério, que moralizou um pouco, dizendo que ninguém pode ganhar menos do que um teto, e colocando a possibilidade de luta, né, a partir do financiamento da educação, que nós tínhamos o Fundef que não incluía educação infantil nem educação de jovens e adultos. Aí continuamos a nossa luta, porque a gente queria ampliar a política de creche, a política de educação infantil, mas não tinha financiamento. Aí veio o Fundeb, que foi uma luta árdua, vocês todos e todas devem ter acompanhado, de como nós lutamos para que o Fundeb não encerrasse a sua vida, mas quase que isso aconteceu, né, Silvana? De terminar o Fundeb sem ter uma outra legislação no lugar. Foi um verdadeiro parto a força. Em 2016, logo depois do golpe da presidenta, e na população, eu digo, né, não só nela, independente do que vocês pensam, mas é o meu pensamento, o golpe não foi
na presidenta, não foi, foi no povo brasileiro, porque depois as reformas que vieram a partir dali não cumpriram a promessa que tinham para o povo. Mas, enfim, nossa luta do Fundeb, que foi uma luta que o Fundeb estava morrendo, estava na UTI, estava quase morto, e nós ali lutando para implementar uma lei no lugar, e foi uma luta nacional importante, a partir das criações dos fóruns, porque logo que foi dado o golpe, todos os fóruns foram extintos, os fóruns institucionais foram extintos, deixaram de existir, tanto o federal, quanto o estadual, quanto os municipais. Foi o movimento popular que construiu os fóruns populares de educação, que assumiram o papel de debate da educação, que depois construíram a CONAP 2018, e agora estamos construindo a CONAP 2022, exatamente para manter a luta pela educação de uma forma bastante forte. Então, isso levou com que a gente conquistasse o novo Fundeb. Por que eu faço esse resgate da educação? Porque não tem como falar em reforma administrativa, qual o impacto dela para as políticas públicas e, no nosso caso aqui, para a educação, se a gente vê esse histórico de luta e de construção coletiva para a gente avançar em ter uma lei nacional que institui um piso e uma jornada e um terço para planejamento, o que a gente não tinha no passado. Então, é muito importante que os nossos professores façam esse olhar para entender, porque parece que hoje eu tenho hora de atividade, hoje eu tenho um piso, hoje eu tenho um tempo para planejar, porque eu tenho as áreas do conhecimento de línguas estrangeiras, ou de história, de geografia, de artes, de educação física, parece que sempre foi assim. Não, foi a luta dos profissionais de educação que ampliou as áreas do conhecimento, que ampliou o tempo para planejar, que criou uma lei nacional que moralizasse pelo menos o pagamento de salário aos professores. Foi a nossa luta que criou um Fundef, depois um Fundeb, e agora um novo Fundeb. Então, foi essa luta que veio aos poucos, lutando para que nós, os profissionais de educação, sejamos colocados como um ponto principal para a questão de uma educação de qualidade. Não tem como ter uma educação de qualidade sem um plano de carreira decente, sem um salário, uma valorização profissional do magistério decente, sem uma gestão democrática e sem uma formação continuada de excelência na educação. Então, são pontos fundamentais que estão presentes na nossa luta quando a gente fala em financiamento da educação, e é do financiamento que a gente fala, né, na questão do concurso público, e da proposta de emenda constitucional, que é a PEC 32, que está aí tramitando no Congresso. Vocês lembram, vocês sabem que nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95, ela foi considerada a PEC da morte. E ela é a emenda constitucional da morte, porque congelar recursos públicos, congelar investimentos públicos por 20 anos, significa dizer que uma criança vai nascer e 20 anos dessa criança só vai ter no Estado pensado algum centavo para ela se outras saírem para ela poder entrar. Ou seja, essa criança que nasce, a proposta de emenda constitucional 95 falou que não tem um centavo para ela para a creche, não tem para educação infantil, não tem para escola, não tem para merenda, não tem para remédio, não tem para o médico para cuidar dela, não tem para assistente social, não tem absolutamente um centavo para essa criança pelos 20 anos. Então, é uma emenda da morte, é uma PEC da morte, porque outros têm que morrer para poder ter dinheiro para cuidar dessa criança, porque está dizendo que por 20 anos os recursos serão os mesmos para investir em saúde, educação e assistência. Olha, se os recursos são os mesmos, só dá para atender os que estão aqui. Para atender outros, ou tem que buscar dinheiro de algum lugar, ou tem que morrer gente para poder atender outros. Essa é a lógica desse projeto de emenda constitucional 95, que foi aprovada pelo Congresso e pelo Senado e que está em vigor no Brasil. Então, como é que tem uma PEC dessa envergadura aprovada e como é que nós vamos implementar esta PEC? Então, as pessoas, quem está hoje no poder, né, do governo federal e no parlamento, que decide a legislação, tem que encontrar uma forma de pôr em prática a emenda constitucional 95. O que é que eles estão fazendo? O projeto de emenda constitucional 32, que nada mais é como a redução de investimento em política pública de saúde, educação, assistência e segurança. E não combina um novo Fundeb aprovado com maior investimento, com mais dinheiro,
e com uma PEC 32 que fala o contrário, que fala que eu vou flexibilizar as formas de contratação, ou seja, o que pode acontecer com a educação com essa PEC 32? Os governos municipais, o governo estadual, pode optar, não precisa mais fazer concurso público, não precisa mais fazer processo seletivo, eu posso pejotizar a contratação de professor, eu posso contratar professor por hora, a hora dada, eu vou fixar um valor da hora, e eu vou fazer a barganha de quem dá mais para poder trabalhar com aquela hora. Eu posso contratar por PJ, eu posso contratar... Eu não preciso... Essa reforma administrativa, ela desobriga o que a gente tem hoje na Constituição, que no serviço público é concurso público ou processo seletivo para ocupar o cargo de um efetivo. E tem um percentual X de que pode ter de cargo comissionado no Estado, nos municípios. E aí eu digo para vocês, aqui em Criciúma, nos municípios que eu atuo e nos municípios que eu tenho visto do Brasil afora, mesmo hoje, nós tendo na legislação, na Constituição, a obrigatoriedade de concurso público, aqui no município de Uruçanga, mais de 70% dos profissionais da educação do município de Uruçanga são de processo seletivo temporário. Olha, hoje, com a obrigatoriedade de concurso público no município de Uruçanga, mais de 60% são seletivos, não concursados. Ou seja, o prefeito já descumpre a lei hoje, mesmo com a obrigatoriedade. Aqui em Criciúma, mais de 50% dos servidores da educação são de processo seletivo. Apenas em torno de 45%, 48% são concursados. E é assim na realidade de todo o Brasil. Na educação, a grande maioria, no estado de Santa Catarina, já há muito tempo, uma boa parcela dos professores são em caráter temporário de processo seletivo e não de concursados. Então, vocês imaginem, se hoje que a gente pode fazer denúncia no Ministério Público, se um concurso, a pessoa pode fazer o concurso e pode requerer via Ministério Público a sua vaga. Nós já temos no Brasil todo esse descumprimento de lei por parte dos prefeitos e dos governos estaduais. Imaginem com a reforma trabalhista, com a reforma administrativa aprovada, que coloca a possibilidade de qualquer tipo de contrato. E ainda coloca: não é bem assim, porque a pessoa vai fazer o concurso e pode ter concurso. Pode ter concurso, mas a pessoa vai fazer concurso e ela vai ter um tempo para atuar, ela vai ter que atuar muito bem, depois de 2 anos ela pode ser dispensada. Vocês acham que com a irresponsabilidade dos governantes que a gente tem Brasil afora, nós vamos ter as pessoas fazendo concurso, trabalhando 2 anos, sendo revogados contrato e feito de novo, e vai caminhar assim, sem carreira, sem continuidade, sem estabilidade. Então, eles dizem que não é o fim da estabilidade. É o fim da estabilidade, porque nós vamos ficar à mercê da avaliação de quem está no governo. Quem está é que vai sempre dizer se eu sou boa ou não sou. Daí, se eu não sou do partido, se eu não fui, se eu não ajudei aquele prefeito, aquele vereador daquela cidade, eu já sou uma das pessoas que vão estar lá, no quadradinho, que eu não vou passar os 2 anos. Então, gente, o que a proposta de emenda constitucional dessa PEC, e aí eu estou falando aqui da educação, para a educação, que além disso, além de pejotização, além de possibilidade de comprar vagas em escolas particulares, que esse é o grande interesse de quem está no governo hoje, do Paulo Guedes, que vive dizendo que o que é público não presta, porque o servidor gasta muito, porque o servidor é vadio, porque o servidor estabilizado atrapalha a qualidade do serviço. Essa é a fala do ministro Paulo Guedes. Então, o desejo deles, porque eles valorizam o que é privado. A valorização é para o setor privado, é o lucro acima das vidas. Então, é a valorização da escola privada. Nós já vivemos agora um ataque pesado, obrigando que as nossas escolas voltassem à aula presencial por conta da pressão da escola privada, que queria que voltasse à aula presencial, e, para isso, os governos municipais e estadual tinham que fazer voltar as aulas presenciais nos municípios. E aí foi com greve de São Paulo, de Florianópolis, de São José, de vários lugares, para não voltar às aulas, que veio a questão da vacina para o professor. O professor também acha que a vacina para a educação veio do nada. Não, não. Veio das greves.
que São Paulo fez 50 e poucos dias de greve, Florianópolis fez 60 e poucos dias de greve, São José fez 40 e poucos dias de greve, e não foi por causa do salário, foi para não volta às aulas. Então, foram essas greves que aconteceram no Brasil afora que eles colocaram na ordem do dia vacina para a educação, para poder manter as aulas presencial. Porque não é um olhar para a educação de qualidade para todos e todos, para a ampliação, a universalização das etapas e modalidades de ensino e a valorização dos profissionais do magistério. Essa é a nossa luta, esse é o nosso lado, mas o lado deles não é esse. Então, essa reforma administrativa, ela vem para possibilitar compra de vagas das escolas particulares, porque, segundo eles, comprar vaga em escola particular, isso foi uma fala aqui do prefeito, comprar vaga de creche numa creche particular é mais barato do que pagar o professor, a merendeira da escola. A mesma coisa que eles fazem na terceirização dos serviços de merenda escolar, de terceirização de serviços gerais. É uma falácia, é uma mentira dizer que é economia. Muito pelo contrário, é muito mais caro, porém é um caminho mais fácil para a corrupção, para desviar dinheiro, para contratar uma empresa por 1 milhão e pagar 800 mil para a empresa, 200 mil vai para o bolso de alguém. Então, é o que já existe, feito de uma forma que a lei ainda nos... Beleza, já vou encerrando, Silvana. Então, é uma coisa que nós já temos acontecendo, mas que a legislação ainda nos ampara para buscar, para denunciar, para buscar ainda, de alguma forma, combater. Então, com a reforma administrativa aprovada, gente, aí não tem mais. É realmente o fim dos serviços públicos. Por isso que o ataque não é contra nós, servidores, apenas. Não está em risco só a nossa carreira, a nossa contratação, a nossa estabilidade. Está em jogo a oferta de educação pública gratuita de qualidade, de creche, de educação infantil, de educação de jovens e adultos para o povo mais pobre. É redução de escola pública para o povo. Então, é uma falácia, é uma mentira essa reforma administrativa de que ela vai moralizar, até porque eles dizem que vai combater os altos salários. Isso é mentira, porque o judiciário está fora da reforma, os militares estão fora da reforma, alguns deputados estão querendo fazer emenda para incluir, justamente para planejar. Mas os altos salários estão fora dessa reforma. Nesta reforma estão servidores municipais, que têm uma média salarial de 2 salários mínimos. A média salarial dos professores brasileiros é de 4 a 5 salários mínimos, a média salarial. Então, não é verdade que nós somos os altos salários, não é verdade que nós damos gastos ao país. Muito pelo contrário, nós somos os responsáveis pelo pouco de educação de qualidade que esse país, os nossos estados e os nossos municípios têm. Então, eu fico aberta às perguntas, aos questionamentos, Silvana. Fica tranquila para gravar e divulgar essa fala, e estamos à disposição para dialogar com vocês. Obrigada, Juscelia. Agora vamos abrir para os colegas, quem quer fazer perguntas ou mesmo considerações, 3 minutinhos de fala aí para a gente poder se organizar. Então, umas 5, 6 inscrições. Pode ser pelo chat ou pode ser abrindo o microfone mesmo, tá? Quem quiser falar. Depois a gente passa para a Juscelia fazer, então, mais algumas considerações sobre a reforma. Quem tiver perguntas, enfim. Juscelia, eu sou a Olga do Sindserv, boa tarde, obrigada pela tua fala. Eu queria, assim, que tu dissesse para a gente de que forma os servidores, porque a gente percebe que existe uma ideia de que quem já está no serviço público não vai ser atingido. Isso não é verdade, eles não fariam uma reforma para atingir apenas os servidores que viessem a entrar no serviço público. Como os servidores que já estão no serviço público serão atingidos com a reforma administrativa? Uma das questões é a avaliação, que eles vão intensificar nessa reforma a questão da possibilidade de demissão com avaliações dos critérios que eles considerarem que isso não está bem entendido na reforma, são tudo coisas que podem piorar. Quer dizer, a avaliação nós temos no serviço público hoje,
de concursados com os mais diversos tempos de serviço. Então, a estabilidade que o concurso nos deu a partir do momento que a gente fez o concurso e que a lei que está em vigor nos garante a estabilidade, nós temos a estabilidade. Porém, nós não vamos fugir do processo de avaliação. E nesse processo de avaliação, nós podemos, sim, ser demitidos pela avaliação, ser exonerados. Hoje, a gente sabe que para ocorrer uma exoneração, nós precisamos passar por um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa, com todo um processo, e ainda assim, se a gente sofre algum processo mal feito, a gente entra judicialmente e a gente consegue, a maioria das vezes, né, não ter exonerações fáceis assim. É preciso ter um motivo muito forte para poder a gente perder a estabilidade e ser exonerado. Né? Algo que tu teve ou uma agressão, ou algo comprovadamente que tu cometeu um crime muito grande para poder ser exonerado. O que essa reforma traz uma certa facilidade, porque o que é que eles dizem? Eles dizem exatamente isso, que o servidor público que tem faz coisas erradas e não pode demitir. Tu fica com um mau servidor e tu não pode tirar esse servidor. Então, isso não é verdade, porque para um servidor que não cumpre com as suas atribuições, tem um processo administrativo disciplinar que, provando que esse servidor realmente não cumpre com as suas atribuições, tu pode exonerar, mas desde que seja legítimo, com processo amplo de defesa, como já é hoje garantido nos estatutos dos servidores públicos das 3 esferas e nos municípios que a gente tem. O segundo ponto, vocês sabem que nós já estamos passando uma dificuldade enorme com a 173, que a 173 já está criando, aí no Rio Grande do Sul também, o mesmo entendimento que o Tribunal de Contas de Santa Catarina aqui, uma decisão política tomada de que não deve passar nem o reajuste da inflação, né, para nós servidores. Nós, da educação, já sofremos um baque, porque o presidente da República, em dezembro, ao invés dele corrigir o valor aluno, ele não corrigiu. Com essa não correção do valor aluno, não teve um aumento do Fundeb. Como não teve o aumento do Fundeb, nós não tivemos um aumento do piso nacional. Né? E a gente deixou de ter, os municípios que estavam conseguindo, como aqui na nossa região, nós estávamos desde 2010 conseguindo o repasse do Fundeb para os salários e para as carreiras, nós esse ano ficamos sem esse índice. Por quê? Porque não foi corrigido o valor aluno, só foi corrigido agora, né? Está sendo corrigido agora no mês de maio, e que, para nós, isso não implica mais em correção no piso nacional, o que, por sua vez, deixou a gente aí brigando dentro da questão da inflação. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul fala que nem reposição de inflação, nem IPCA, nem coisa nenhuma deve ser repassada até 31 de dezembro de 2021. Então, já coloca a gente, nós servidores públicos municipais, como alguém que paga a conta de tudo. Para poder dar o auxílio emergencial para o povo, eles barganharam no Congresso que tinha que aprovar essa lei complementar 173, que criou uma série de interpretações para o bem e para o mal de todos os lados, e que aqui os nossos tribunais de contas, extremamente políticos, acabaram colocando uma muleta para os prefeitos que já não gostam muito de valorizar o servidor público. Então, se nós já temos essa 173, que ela tem validade até 31 de dezembro, o que essa reforma administrativa vem fazer é ampliar isso, é congelar. A gente pode até ter tido os triênios, as licenças-prêmio, mas nós não vamos ter mais. Licença-prêmio, por exemplo, é uma das coisas mais condenadas por quem defende a reforma administrativa. Agora, eles esquecem do ponto, eles esquecem que o servidor que é efetivo não tem fundo de garantia. Nós não temos FGTS, nós temos a estabilidade, mas não temos o fundo de garantia. Na grande maioria dos municípios, a não ser um ou outro que ainda se mantém seletista. Mas a grande maioria é contrato efetivo, com concurso público, e que não tem mais o fundo de garantia. Então, é no lugar uma carreira, e na carreira as licenças-prêmios, ou triênio, ou anuênio, conforme os planos de carreira e estatutos de cada município, de cada estado. Então, isso vem cortar, encerrar. Quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Então, se tu falta 5, 10, 15, 20 anos, acabou. Então, a nossa carreira corre sérios riscos com essa reforma de daqui para frente. Quem tem, não perde o que a gente já tem até aqui. Mas o que a gente vai ter daqui para frente, a reforma coloca
um outro patamar. Discorda, isso é fala do Guedes. Onde é que já se viu ter servidor que todo ano tem a inflação em mais 1% ou 2%? Aonde que já se viu isso? Ele fala isso porque essa é a defesa. Então, é essa defesa da reforma administrativa de que não pode, né? Nós, da educação, que temos a questão de um nível para o outro, de graduação, um percentual, tudo isso vai ter impactos na questão da reforma. Os jurídicos podem entender de um jeito ou de outro. Obrigada, Jocélia. A Rose, na fala da Rose, eu pediria que quem quiser falar se inscreva no chat ali, por favor, para a gente poder dar a palavra a todos e poder também esclarecer bem e ocupar bem o tempo. Rose. Tá, então, obrigada, Jocélia, muito bom esclarecimento, mas eu queria complementar, não, fazer uma alerta, né? Eu acho que tu colocaste uma questão importante, que é essa do precedente que tem em Criciúma e outras cidades de já chamar professores e setores aí sem concurso, servidores sem concurso, né? Caxias do Sul tinha um orgulho de nós, enquanto servidores municipais, nos diferenciarmos, de certa maneira, dos professores e dos funcionários do Estado aqui, pelo massacre que o Estado vem fazendo há muitos anos, né, nos servidores estaduais. E a gente está ficando cada vez mais parecido com o Estado. Agora, com essa questão da trimestralidade, que daqui a pouco, se não for colocada como lei, e se esse prefeito realmente tivesse essa vontade política, ele pode mandar agora esse projeto de lei, o que ele não está fazendo, vamos ver o que ele vai nos dizer, pela questão do salário. Segundo lugar, pelos cortes de direito. Essa questão de não, aí também é do governo federal, né? De não mais incorporar quase nada, mas também essa questão no Estado é obrigatório serviço público, concurso público. Mas quantos anos faz que o Estado não faz concurso só para professoras, que a gente sabe? Eu não sei, mas eu acho que deve fazer uns bons anos. Se eu não me engano, foi no governo Tarso Genro, há 7, 8 anos atrás, se é, que teve o último concurso para professor no Estado. O resto é contrato. E aí, eu queria só complementar essa questão que a Olga perguntou. Uma das questões que também nos ataca, além dessa questão, é a questão do FAPES, que nós recém conversamos sobre ele, né? Quanto mais gente contratada, menos fundos para o FAPES. E aí as pessoas que já estão trabalhando, que já são professores e tal, ou funcionários, vão acabar com o seu fundo de aposentadoria cada vez mais ameaçado de falência, né? Não seria o primeiro fundo de aposentadoria que iria vir à falência. Então, realmente, tem gente, eu vejo colegas que se preocupam, que não estão preocupados porque pensam que é só para os novos, até porque é essa ideia que o governo vende, né? Mas realmente nos atinge e muito. Então, era só essa contribuição que eu queria colocar. Obrigada. Mais alguém? Essa questão, Silvana, é importantíssimo dos regimes próprios de previdência. É óbvio que esse é outro objetivo, que é acabar com os regimes próprios de previdência. Isso já é uma fala desde a proposta de reforma da Previdência e do regime geral, que veio a emenda constitucional 103, que trouxe reflexos horrorosos em todos os regimes próprios, Brasil afora. Aqui nós tivemos perdas terríveis na reforma da Previdência aqui do nosso regime próprio. Hoje, o prefeito da cidade não desconta mais nem de gratificação de regência de classe, de diretor, mas já não desconta mais a Previdência, não desconta porque não leva mais na aposentadoria, no entendimento do jurídico daqui. Então, o Instituto de Previdência do Criciúma-Prev aqui está fadado à falência. Hoje, já quem entrou de 2004 para cá, que vai fazer média, já não é mais vantagem se aposentar pelo regime próprio, já é vantagem pegar o seu tempo do regime próprio, levar para o regime geral. Por quê? Porque aqui em Criciúma, quem é do regime próprio paga, o prefeito passou a pagar a Previdência a partir de R$ 1.200, ou seja, todos os aposentados que não pagavam Previdência passaram a pagar.
Imagine isso, essa onda vai pegando a partir dos regimes que estão deficitários, que a própria emenda constitucional 103, ela deu autorização para fazer isso, para os estados e municípios fazerem isso nos regimes próprios. Então, com a falta de concurso público, já reduz a contribuição, porque o que faz da vida no regime próprio? É a contribuição. Quanto mais concursados a contribuírem sobre todo o seu salário, melhor vai ser a arrecadação do regime próprio. Eles estão fazendo o inverso. Já não tem concursado, já vai reduzindo, e agora, com essa reforma administrativa, é a médio, não é nem a longo, é a médio prazo o fim de todos os regimes próprios de previdência. Vai existir um único regime, e aí, do jeito que ele está, se nós não tomarmos conta do que está acontecendo para nós e lutarmos, porque a nossa luta já tem dado alguns resultados, a gente só precisa intensificar. Cada trabalhador do serviço público, seja qualquer esfera e seja qualquer setor, precisa se apropriar da reforma administrativa e começar a fazer pressão. Tem que tomar café na frente da Casa dos Deputados Federal, tem que levar um grupo, levar uma garrafa de café e na frente da casa do fulano, da fulana, sentar lá e perguntar: ô, meu filho, minha filha, qual é a tua posição diante disso? É levar cartaz, é começar a fazer a coisa na cidade do deputado, da deputada, para que o ano que vem eles não venham de novo dizer que eles são os tal, não, eles são umas porcaria, que votam contra o serviço público, contra a população, contra a saúde, contra a educação. Nós precisamos fazer esse papel. E quem faz a campanha para essa gente são os municípios, os prefeitos, os vereadores. Então, a gente precisa se apropriar dessa desgraça, mais essa desgraça que essa proposta de emenda constitucional, os prejuízos, o risco que ela nos traz, e o que fazer? É pressionar. É primeiro conhecer e transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. E depois, nos nossos sindicatos, planejar as ações para chegar até os deputados, deputadas e senadores e senadoras. Ontem foi feita uma comissão especial de 24 membros, que terão aí 8 sessões à frente para poder fazer um relatório. O relatório dessa gente tem que sair? Não, essa PEC não é o momento de discutir essa PEC, é o momento de discutir como fazer com que as vidas sejam salvas nesse tempo de pandemia. Esse é o momento de discussão. Como salvar as vidas? Esse projeto de emenda constitucional não é o momento, nem agora e nem nunca, discutir dessa forma como ela está sendo proposta. Mais alguém? Alguma outra inscrição? Alguém mais quer falar? Abra o microfone, por favor. Pode discordar também, se quiser, né, Silvana? Pode discordar também, né? Nós estamos fazendo vários materiais, o jornal chegou na casa de todo mundo com as informações, tem vídeos circulando, temos outdoors, e semana que vem vamos ter um gibi explicando, e eu gostaria já de dizer, enquanto o pessoal não se inscreve ali, que gostaria que cada um pegasse o gibi e lesse, e entregasse para 2 pessoas que não são servidores públicos. Vocês que escolhem, se cada um de nós conversar com mais 2, nós vamos estar esclarecendo as pessoas. Então, nós vamos deixar nas escolas um para cada um, mas um a mais para vocês entregarem. Ou para o pai, ou para o aluno, ou para o vizinho, ou para a vizinha, entendeu? Não é para deixar em cima das mesas das escolas, tá? Vai ter uma versão online e vai ter a versão em papel. Para que a gente quer isso? Porque nós só vamos conseguir, como eu disse no início, reverter isso se nós tivermos capacidade de mostrar para as pessoas que elas também perdem com isso. Isso não é um problema só para o servidor, é um problema para nós, sim, ele é grande problema para nós. Nós vamos perder tudo que a gente tem, o nosso regime jurídico, os nossos avanços, a nossa legislação, né? Vai ter uma terceirização, contratação, precarização, tudo que a gente imagina. Mas, além disso, lá na ponta, o serviço vai deixar de existir para a população. Então, a gente precisa convencer a população da importância do nosso trabalho. Eu vou passar, então, como não tem nenhum inscrito, para a Juscelia fazer as suas considerações finais, e depois nós vamos continuar na nossa pauta com a organização, então, das nossas atividades sobre a reforma, e também do dia 19, no ato público, aqui a gente fazer um bloco, né?
na caminhada de todo mundo ficar juntinho com distanciamento, com a camiseta do sindicato, para levantar a cidade de serviço público de qualidade, a gente poder fazer uma pressão e um volume também com material contra a reforma. Então, é contigo, Josélia, para fazer algumas considerações, já te agradecendo pela participação, que eu sei que tu tem muitas atividades, né? Eu que agradeço, esse é o nosso papel, estar dialogando com o maior número de pessoas possíveis, né, no Brasil afora, para a gente... Eu tenho dito, né, a história foi feita de quem não se conforma com o investimento contra nós, com uma sociedade de desigualdade, de mortes, sem espaço para todos e todas. A gente não tem que se conformar com isso. Não podemos nos conformar com quase 500 mil mortes, e muitas mortes podendo ter sido evitadas com política pública de saúde, de investimento, de vacinas. Não podemos ficar conformados com a morte de jovens negros apenas por ser negros, por falta de política pública. Não podemos ser conformados com a morte de LGBTQIA+, todos os dias. Então, é esse inconformismo que levou as pessoas da época da ditadura a lutar para sair daquele estado de coisas e de situação. Foi essa revolta, essa indignação, esse inconformismo que levou as pessoas a lutarem na época da escravidão para sair daquele estado e daquela situação, e que foram lutar. E é desse inconformismo que tem levado educadores e educadoras a estar construindo sempre um dia melhor para a educação. E nós conquistamos muitas coisas. E teve período de retroceder, como nós temos retrocedido um pouco nesses últimos anos. Mas acreditar que é possível o novo Fundeb é uma arma poderosa, que a gente tem que se debater os planos nacionais de educação, agora a Conferência Popular de Educação, a CONAP e as CONEPs, são espaços importantíssimos de debate que nós devemos estar, e nessa questão contra a reforma administrativa, nós temos que conversar com aquela pessoa lá do bairro, dizer para ela, você acha mesmo que é o servidor que ganha muito? Você sabia que hoje, já na prefeitura, muitas prefeituras têm muita gente que é o cargo comissionado chamado, que a prefeitura já bota os seus apadrinhados, já bota os seus cargos comissionados, seus capachos, que já mantém, muitas prefeituras que mantêm, e a lei permite um percentual e já colocam muito. Imagina se não tivesse a obrigatoriedade da lei, como seriam as prefeituras? A época do nepotismo, que o coronel levava ele, a mulher, o filho, o tio, a tia, nas prefeituras, vocês veem as novelas de época, o que trazem? Trazem lá que o secretário tal é o filho, e depois foi com toda a luta que a gente foi derrubando isso, moralizando o serviço público, e que a vaga do servidor estabilizado não é do servidor, ela é da população, porque uma população que tem uma escola, onde a escola está ali, aqueles profissionais há 10, 15 anos, conhece a mãe, conhece a criança, conhece os problemas daquela família, conhece os problemas de saúde, conhece tudo. Imagina como a gente consegue trabalhar muito melhor com o neto que a gente passou, conheceu a avó, conheceu a filha. Então, eu fico imaginando, é essa escola que a gente quer, a escola da continuidade, né? Onde o servidor vai ficar 10, 15, 20 anos, agora 30, né? Com essa reforma que amplia, mas tendo um serviço cada vez mais de qualidade para a população. Eu acho que é esse debate que a gente tem que fazer. O ataque não é contra nós, o ataque é contra o povo. Estou à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo debate, pela coragem de enfrentamento, Silvana. A Silvana agora está junto comigo na Confetam, vai me ajudar muito, tenho certeza disso, porque a tarefa não é fácil, a gente tem que organizar, ampliar, empoderar os nossos sindicatos, nossos dirigentes, nossos militantes e principalmente nossos educadores e educadoras. Não vamos deixar que todo mundo ache que na educação pode qualquer coisa, pode qualquer um. Não pode, não. Na educação tem que estar os melhores, aqueles que amam, aqueles que se apaixonam, aqueles que olham os olhinhos brilhando das nossas crianças, dos nossos alunos, e quer continuar a deixar esses olhinhos brilhando, saindo dali e vendo que é possível, sim, a gente construir. Eu sou uma sonhadora, eu acredito num outro mundo possível. E eu acho que esperançar de Paulo Freire. Esperançar é a esperança junto com a ação. E é isso que vocês estão fazendo aqui, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Tá bom? Sempre que quiserem me chamar, seja por pouco tempo, por muito tempo, agora com essa ferramenta, eu gosto muito de dar um abraço. Né? Vou aí no Rio Grande do Sul, assim que passar a pandemia, vou aí de perto tomar um café com vocês. Mas, enquanto isso, chamem que eu estou por aqui, tá bom? Obrigada, Silvana. Beijo, gente.
Obrigada, muito obrigada. Vem assim que der, que a pandemia permitir que a gente não tenha, né, tanta contaminação, venha para cá, estamos te esperando, ok? Obrigada, Juscelia.